A gente falava mais cedo, Orengo, sobre o ensurdecedor silêncio de Arthur Lira, das Forças Armadas, enfim, de autoridades importantes aqui do Brasil, depois daquele vexame protagonizado ontem pelo presidente, quando o Bolsonaro jogou o nome desse país na lama, nos transformou numa republiqueta de bananas e o pior, com base em mentiras a respeito do sistema eleitoral. Mas é claro que a oposição vai se mexer, depois do que aconteceu ontem, até pelos crimes eleitorais que foram cometidos pelo presidente. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E essa estratégia agora, viu, Megali, é jurídica, acionar o Tribunal Superior Eleitoral já de olho na campanha, porque sempre quando inicia esse processo, os partidos já se mobilizam para ficar de olho no que os outros candidatos, no que os adversários estão falando, para acionar o TSE. Primeiro, a Rede Sustentabilidade está entrando no Tribunal Superior Eleitoral com o pedido de condenação do presidente e do partido por propaganda antecipada, propaganda extemporânea, né? É muito comum esse tipo de ação nessa fase da campanha porque o TSE delimita o tempo de campanha e não começou ainda, estamos em período pré-eleitoral. Bom, o Rede e também os partidos de oposição entendem que o presidente já está fazendo campanha, né, e está usando, inclusive, estrutura pública, né? Uma outra saída é uma saída para atingir o PL, o partido do presidente, né, para obrigar o partido a fazer uma errata depois do que disse o presidente a embaixadores e também ainda para condenar o PL para perder espaço de tempo de televisão, rádio, propaganda quando começarem as campanhas, né? Esse tipo de ação vai se tornar muito comum a partir de agora e os partidos estão de olho. Agora, Megali, é claro que essa é uma estratégia prática dos partidos de oposição, de ingressar na justiça, né? Mas tem uma estratégia e uma avaliação política sendo feita, inclusive por aliados do presidente, aqueles aliados que estão vinculados ao chamado Centrão, né, que dão sustentação ao governo lá no Congresso Nacional, né, dão maioria para o presidente no Congresso. A gente viu agora na votação da reforma da PEC dos benefícios, né, a proposta de emenda à Constituição, também mudanças do ICMS, e essa bancada está avaliando esse discurso do presidente como um discurso que não deveria ser feito agora do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque o presidente acaba falando, né, para uma base mobilizada, que pensa como presidente, mas é uma base de um eleitorado que o presidente já tem. O grande desafio na avaliação de aliados que estão mais ao centro do presidente é avançar para aquele eleitorado que ainda não está com o presidente. E aí, alguns parlamentares acreditam que esse discurso ele não avança ou não traz dividendos eleitorais, pode inclusive fazer o presidente perder espaço, né? Então são aliados do presidente que tentam ainda convencer, apesar de ser muito difícil, o presidente tem uma posição bastante clara aí já colocada, que em vez de insistir nesse discurso de questionamento de urnas, de sistema eleitoral, o presidente deveria focar na pauta social, por exemplo, né? Depois da aprovação da PEC dos benefícios, a redução do combustível a partir de medidas aprovadas, defendidas pelo governo, né? Então, estão defendendo aí calibrar o discurso, mas é muito difícil, o presidente tem insistido e deve insistir nesses questionamentos públicos ao sistema eleitoral. Tem uma outra avaliação política sendo feita por aliados, que é a seguinte, que esse discurso pode até desincentivar, né, pessoas que defendem o presidente a ir votar, porque acaba desqualificando o processo de eleição. A resposta do TSE muito dura, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, dizendo que é preciso dar um basta. Agora, também do ponto de vista prático, tem uma questão que é fundamental. O presidente ele defende mudanças no processo para essas eleições, mas o marco temporal para qualquer alteração no processo de eleição já acabou. E isso é reiterado aí por autoridades que estão à frente do processo. Não há mais como mudar. A regra da anualidade, tentaram já mudar no Congresso Nacional, o presidente saiu derrotado do debate sobre o registro do voto impresso ou voto impresso. Então, qualquer mudança seria feita só para as outras eleições, aquelas eleições municipais, né? E aí cabe mudar a legislação, defender mudança de lei no Congresso Nacional, mas para a próxima legislatura. Para essa eleição, realmente, não tem mais tempo hábil aí de fazer as mudanças que o presidente entende que precisam ser feitas. Sabe, Orengo, que não sei vocês, mas imagino que sim, né? Eu ficava muito impressionado vendo aquele discurso do presidente, a apresentação daquele PowerPoint tosco, porque o Bolsonaro sabe que aquilo é mentira. Ele sabe que aquele inquérito não é conclusivo a respeito da invasão hacker. Ele sabe que os casos de pessoas que apertaram 17
e disseram ter visto a foto do Haddad são mentirosos. Na melhor das hipóteses, são erros do próprio eleitor que tentou votar 17 na eleição para governador em estados onde o PSL não tinha candidato. Ele sabe de tudo isso. Não obstante, ele postou-se ali à frente de algumas das pessoas mais preparadas, mais bem informadas e mais inteligentes desse país, né? Porque ali não tem bobo, Sheila. Ali o mais bobinho ali consegue dar nó em pingo d'água com a língua. Os caras são diplomatas de grandes países, tentou emplacar a mentira que só cola para aqueles fanáticos do cercadinho e para os fanáticos da internet. Como é que alguém tem coragem de imaginar que alguém compraria, algum daqueles diplomatas compraria aquele discurso maluco? E é exatamente disso que trata, vou até citar aqui o Ranier Bragon, na coluna dele hoje na Folha de São Paulo, a qual recomendo a leitura. No capítulo desta segunda, escreve o Ranier, buscou-se aparentemente angariar apoio internacional para uma virada de mesa que ele e aliados incrivelmente anunciam desde antes da posse em 2019. Para isso, parte-se do pressuposto de que a comunidade internacional é formada por um conjunto de líderes, analistas e diplomatas ingênuos o suficiente para cair no rosário de deturpações e memes de internet sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Mentira que só habita a cabeça de fanáticos, além do discurso de jornalistas militantes do bolsonarismo, é verdade. E ele encerra: o espetáculo de vergonha alheia a que se prestou Bolsonaro nesta segunda, porém, mostra que ele e muitos dos seus aliados parecem não se intimidar. O show do Bolsonaro Fala Mansa mostra que, infelizmente, ele segue, a despeito de qualquer lógica ou senso do ridículo, tentando fazer aqui o que o ídolo Donald Trump não conseguiu fazer lá. É isso.